Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi forçado a fugir para Cuba após uma série de marchas massivas que ocorreram em todo o país. As manifestações populares exigiam sua renúncia e a convocação de novas eleições. Após sua chegada a Cuba, Maduro acreditava que estaria seguro e protegido, porém, seu paradeiro foi revelado por um vídeo que circulou nas redes sociais. Nele, Maduro é visto em uma situação constrangedora e desesperada, mostrando quão frágil é sua posição agora. A captura de vídeo gerou uma grande repercussão internacional, despertando ainda mais a atenção da comunidade internacional para os graves problemas políticos e sociais que assolam a Venezuela. Após a divulgação do vídeo que revelou a captura de Nicolás Maduro em Cuba, as autoridades venezuelanas solicitaram sua extradição imediata. No entanto, o governo cubano recusou o pedido, alegando que Maduro estava sob sua proteção como asilo político. Essa decisão gerou um intenso debate internacional sobre a validade do asilo e as consequências para as relações diplomáticas entre os dois países. Enquanto isso, a população venezuelana continuou a manifestar-se nas ruas, exigindo a prisão de Maduro e o fim do regime autoritário. A ONU e outros organismos internacionais aumentaram a pressão sobre o governo venezuelano, exigindo respeito aos direitos humanos e a retomada do processo democrático. Apesar das manifestações populares intensas exigindo a renúncia de Nicolás Maduro, o ex-presidente da Venezuela, seu paradeiro permaneceu um mistério. Durante semanas, especulações sobre seu possível destino foram levantadas, mas somente agora foi revelado que Maduro conseguiu fugir para Cuba. Ao chegar em Cuba, Maduro se escondeu em uma localização secreta, acreditando estar seguro devido à sua relação próxima com o governo cubano. No entanto, a descoberta de um vídeo comprometedor, divulgado nas redes sociais, mudou completamente essa situação. O vídeo revela Maduro em uma situação constrangedora e desesperada, mostrando ao mundo a verdadeira fragilidade de sua posição atual. A captura do vídeo gerou uma enorme repercussão internacional, despertando o maior interesse da comunidade internacional nos problemas políticos e sociais que afligem a Venezuela. Os líderes mundiais condenaram a atitude de Maduro e se manifestaram em apoio ao povo venezuelano que continua protestando nas ruas em busca de justiça. Enquanto as autoridades venezuelanas solicitaram a extradição imediata de Maduro, o governo cubano decidiu protegê-lo sob o argumento de asilo político. Essa decisão provocou uma intensa polêmica sobre a validade do asilo e gerou uma séria crise diplomática entre os dois países. A ONU e outras organizações internacionais aumentaram a pressão sobre o governo venezuelano, exigindo respeito aos direitos humanos e a restauração da democracia no país. Além disso, surgiram relatos de que Maduro teria recebido apoio financeiro de outros países aliados, como Rússia e China, para financiar sua fuga para Cuba. Isso levantou preocupações sobre a influência externa na crise venezuelana e a possibilidade de outros líderes autoritários seguirem o exemplo de Maduro. Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi capturado pelas autoridades cubanas após sua fuga para Cuba. O vídeo revelado mostrou Maduro em uma situação constrangedora e desesperada, expondo sua vulnerabilidade diante dos protestos populares e da pressão internacional. A comunidade internacional condenou a atitude de Maduro, aumentando o interesse nos problemas políticos e sociais enfrentados pela Venezuela. Além do apoio financeiro recebido da Rússia e da China, surgiram relatos de que Maduro também contou com a colaboração de outros países aliados, como Irã e Turquia, na sua fuga para Cuba. Essa colaboração suscitou preocupações sobre o envolvimento de líderes autoritários internacionais na crise venezuelana. Após sua captura em Cuba, Nicolás Maduro foi levado pelas autoridades cubanas para um local desconhecido, onde aguarda julgamento. A revelação do vídeo constrangedor gerou indignação no povo venezuelano, que viu a fragilidade do ex-presidente diante das manifestações populares. Enquanto isso, a comunidade internacional intensificou os esforços para encontrar uma solução para a crise na Venezuela. Diante das evidências sobre a colaboração de outros países aliados, como Rússia, China, Irã e Turquia, na fuga de Maduro, foram levantadas preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos. A ONU e outras organizações internacionais exigiram uma investigação completa e imparcial sobre a situação, de modo a responsabilizar não apenas Maduro, mas também os países envolvidos. Após a captura e divulgação do vídeo constrangedor, as autoridades venezuelanas entraram em contato com outros países aliados de Maduro, exigindo sua extradição para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato presidencial. No entanto, esses países continuam protegendo-o sob o argumento de asilo político,
causando ainda mais tensão diplomática. Enquanto isso, a população venezuelana sofre com a crise econômica e humanitária que assola o país. A falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos continua a impactar severamente a vida dos cidadãos. Privado saliendo de Venezuela y sin rumbo, caballero. Miren esto. Estamos viendo por el radar en vivo. Miren esto. Miren. Aviones privados saliendo de Venezuela y sin rumbo. No tienen rumbo. Miren esto. Miren. Mírenlos ahí. Eso está en vivo. Explícales ahí. Salida a Maracaibo, destinación no disponible. Saliendo de... Esa gente está cagado, caballero. Esa gente... Yo les digo a ustedes... Venezuela es libre hoy, eso yo estoy segura. Se acabó el comunismo. Se acabó el comunismo en Venezuela. Es libre hoy. Y yo estoy segura que pronto va a ser libre Cuba. Miren, esto está en vivo. Un Learjet saliendo de Caracas para Santo Domingo. Esto es un avión de pasajeros. Este tiene destino, pero estos que están acá están sin destino. Estos son los que tienen el billete. Estos son los millonarios, los jefes, los generales, la gente que apoya a Maduro. Saliendo en sus aviones privados, y hay aviones de pasajeros y de las demás gente que tienen miedo. Mira, ahí. Destino, mira, no available el destino, míralo ahí, míralo. Maracaibo y no tiene destino, ya ustedes saben. Que clamam por uma solução urgente para a situação. A comunidade internacional, por sua vez, intensifica os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela e pressionar o governo a respeitar os direitos humanos e a restaurar a democracia. Organizações não governamentais e países vizinhos se unem para fornecer assistência aos venezuelanos e aliviar o sofrimento causado pela crise. Após a captura de Nicolás Maduro em Cuba, as autoridades venezuelanas pressionaram os países aliados do ex-presidente a extraditá-lo para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato. No entanto, Rússia, China, Irã e Turquia continuaram a protegê-lo sob o argumento de asilo político, gerando uma maior tensão diplomática. Essa situação levantou preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos, suscitando um debate internacional sobre a necessidade de responsabilização não apenas de Maduro, mas também dos países envolvidos. Além das preocupações diplomáticas, a comunidade internacional também está preocupada com a situação humanitária na Venezuela. A crise econômica e política tem levado a uma escassez severa de alimentos e medicamentos básicos, resultando em uma grave crise humanitária. Organizações não governamentais e países vizinhos estão se mobilizando para fornecer assistência humanitária e aliviar o sofrimento da população venezuelana. No entanto, a situação na Venezuela continua a se deteriorar, com a economia do país em colapso e a falta de alimentos e medicamentos básicos se agravando. A população venezuelana enfrenta uma grave crise humanitária, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias e sofrendo com a falta de acesso a serviços básicos. Diante dessa situação, a comunidade internacional tem intensificado os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela. Organizações não governamentais e países vizinhos têm se unido para enviar suprimentos médicos, alimentos e outros recursos essenciais para ajudar a aliviar o sofrimento da população venezuelana. Além disso, a pressão sobre o governo venezuelano para respeitar os direitos humanos e restaurar a democracia tem aumentado. A ONU e outras organizações internacionais têm exigido uma investigação imparcial sobre os crimes cometidos durante o mandato de Maduro e a responsabilização não só do ex-presidente, mas também dos países que o apoiam. Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi capturado pelas autoridades cubanas após sua fuga para Cuba. O vídeo revelado mostrou Maduro em uma situação constrangedora e desesperada, expondo sua vulnerabilidade diante dos protestos populares e da pressão internacional. A comunidade internacional condenou a atitude de Maduro, aumentando o interesse nos problemas políticos e sociais enfrentados pela Venezuela. Além do apoio financeiro recebido da Rússia e da China, surgiram relatos de que Maduro também contou com a colaboração de outros países aliados, como Irã e Turquia, na sua fuga para Cuba. Essa colaboração suscitou preocupações sobre o envolvimento de líderes autoritários internacionais na crise venezuelana. Após sua captura em Cuba, Nicolás Maduro foi levado pelas autoridades cubanas para um local desconhecido, onde aguarda julgamento. A revelação do vídeo constrangedor gerou indignação no povo venezuelano, que viu a fragilidade do ex-presidente diante das manifestações populares. Enquanto isso, a comunidade internacional intensificou os esforços para encontrar uma solução para a crise na Venezuela.
Diante das evidências sobre a colaboração de outros países aliados, como Rússia, China, Irã e Turquia, na fuga de Maduro, foram levantadas preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos. A ONU e outras organizações internacionais exigiram uma investigação completa e imparcial sobre a situação, de modo a responsabilizar não apenas Maduro, mas também os países envolvidos. Após a captura e divulgação do vídeo constrangedor, as autoridades venezuelanas entraram em contato com outros países aliados de Maduro, exigindo sua extradição para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato presidencial. No entanto, esses países continuam protegendo-o sob o argumento de asilo político, causando ainda mais tensão diplomática. Enquanto isso, a população venezuelana sofre com a crise econômica e humanitária que assola o país. A falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos continua a impactar severamente a vida dos cidadãos, que clamam por uma solução urgente para a situação. A comunidade internacional, por sua vez, intensifica os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela e pressionar o governo a respeitar os direitos humanos e a restaurar a democracia. Organizações não governamentais e países vizinhos se unem para fornecer assistência aos venezuelanos e aliviar o sofrimento causado pela crise. Após a captura de Nicolás Maduro em Cuba, as autoridades venezuelanas pressionaram os países aliados do ex-presidente a extraditá-lo para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato. No entanto, Rússia, China, Irã e Turquia continuaram a protegê-lo sob o argumento de asilo político, gerando uma maior tensão diplomática. Essa situação levantou preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos, suscitando um debate internacional sobre a necessidade de responsabilização não apenas de Maduro, mas também dos países envolvidos. Além das preocupações diplomáticas, a comunidade internacional também está preocupada com a situação humanitária na Venezuela. A crise econômica e política tem levado a uma escassez severa de alimentos e medicamentos básicos, resultando em uma grave crise humanitária. Organizações não governamentais e países vizinhos estão se mobilizando para fornecer assistência humanitária e aliviar o sofrimento da população venezuelana. No entanto, a situação na Venezuela continua a se deteriorar, com a economia do país em colapso e a falta de alimentos e medicamentos básicos se agravando. A população venezuelana enfrenta uma grave crise humanitária, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias e sofrendo com a falta de acesso a serviços básicos. Diante dessa situação, a comunidade internacional tem intensificado os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela. Organizações não governamentais e países vizinhos têm se unido para enviar suprimentos médicos, alimentos e outros recursos essenciais para ajudar a aliviar o sofrimento da população venezuelana. Além disso, a pressão sobre o governo venezuelano para respeitar os direitos humanos e restaurar a democracia tem aumentado. A ONU e outras organizações internacionais têm exigido uma investigação imparcial sobre os crimes cometidos durante o mandato de Maduro e a responsabilização não só do ex-presidente, mas também dos países que o apoiam. Mesmo diante das dificuldades, a população venezuelana continua a lutar por mudanças e por uma vida melhor. Os protestos populares e a mobilização da sociedade civil têm sido fundamentais para manter a esperança de um futuro democrático e próspero no país. A solidariedade internacional desempenha um papel importante nesse cenário, oferecendo suporte e recursos para enfrentar os desafios enfrentados pela Venezuela. A comunidade internacional também está comprometida em encontrar soluções políticas e diplomáticas para a crise venezuelana. Diálogos, negociações e mediações têm sido realizados, buscando uma saída pacífica e democrática para a situação. Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, foi capturado pelas autoridades cubanas após sua fuga para Cuba. O vídeo revelado mostrou Maduro em uma situação constrangedora e desesperada, expondo sua vulnerabilidade diante dos protestos populares e da pressão internacional. A comunidade internacional condenou a atitude de Maduro, aumentando o interesse nos problemas políticos e sociais enfrentados pela Venezuela. Além do apoio financeiro recebido da Rússia e da China, surgiram relatos de que Maduro também contou com a colaboração de outros países aliados, como Irã e Turquia, na sua fuga para Cuba. Essa colaboração suscitou preocupações sobre o envolvimento de líderes autoritários internacionais na crise venezuelana. Após sua captura em Cuba, Nicolás Maduro foi levado pelas autoridades cubanas para um local desconhecido, onde aguarda julgamento. A revelação do vídeo constrangedor gerou indignação no povo venezuelano, que viu a fragilidade do ex-presidente diante das manifestações populares. Enquanto isso,
a comunidade internacional intensificou os esforços para encontrar uma solução para a crise na Venezuela. Diante das evidências sobre a colaboração de outros países aliados, como Rússia, China, Irã e Turquia, na fuga de Maduro, foram levantadas preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos. A ONU e outras organizações internacionais exigiram uma investigação completa e imparcial sobre a situação, de modo a responsabilizar não apenas Maduro, mas também os países envolvidos. Após a captura e divulgação do vídeo constrangedor, as autoridades venezuelanas entraram em contato com outros países aliados de Maduro, exigindo sua extradição para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato presidencial. No entanto, esses países continuam protegendo sob o argumento de asilo político, causando ainda mais tensão diplomática. Enquanto isso, a população venezuelana sofre com a crise econômica e humanitária que assola o país. A falta de alimentos, medicamentos e serviços básicos continua a impactar severamente a vida dos cidadãos, que clamam por uma solução urgente para a situação. A comunidade internacional, por sua vez, intensifica os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela e pressionar o governo a respeitar os direitos humanos e a restaurar a democracia. Organizações não governamentais e países vizinhos se unem para fornecer assistência aos venezuelanos e aliviar o sofrimento causado pela crise. Após a captura de Nicolás Maduro em Cuba, as autoridades venezuelanas pressionaram os países aliados do ex-presidente a extraditá-lo para enfrentar julgamento pelos crimes cometidos durante seu mandato. No entanto, Rússia, China, Irã e Turquia continuaram a protegê-lo sob o argumento de asilo político, gerando uma maior tensão diplomática. Essa situação levantou preocupações sobre o apoio que esses líderes autoritários estão dando a regimes antidemocráticos, suscitando um debate internacional sobre a necessidade de responsabilização não apenas de Maduro, mas também dos países envolvidos. Além das preocupações diplomáticas, a comunidade internacional também está preocupada com a situação humanitária na Venezuela. A crise econômica e política tem levado a uma escassez severa de alimentos e medicamentos básicos, resultando em uma grave crise humanitária. Organizações não governamentais e países vizinhos estão se mobilizando para fornecer assistência humanitária e aliviar o sofrimento da população venezuelana. No entanto, a situação na Venezuela continua a se deteriorar, com a economia do país em colapso e a falta de alimentos e medicamentos básicos se agravando. A população venezuelana enfrenta uma grave crise humanitária, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias e sofrendo com a falta de acesso a serviços básicos. Diante dessa situação, a comunidade internacional tem intensificado os esforços para fornecer ajuda humanitária à Venezuela. Organizações não governamentais e países vizinhos têm se unido para enviar suprimentos médicos, alimentos e outros recursos essenciais para ajudar a aliviar o sofrimento da população venezuelana. Além disso, a pressão sobre o governo venezuelano para respeitar os direitos humanos e restaurar a democracia tem aumentado. A ONU e outras organizações internacionais têm exigido uma investigação imparcial sobre os crimes cometidos durante o mandato de Maduro e a responsabilização não só do ex-presidente, mas também dos países que o apoiam. Mesmo diante das dificuldades, a população venezuelana continua a lutar por mudanças e por uma vida melhor. Os protestos populares e a mobilização da sociedade civil têm sido fundamentais para manter a esperança de um futuro democrático e próspero no país. A solidariedade internacional desempenha um papel importante nesse cenário, oferecendo suporte e recursos para enfrentar os desafios enfrentados pela Venezuela. A comunidade internacional também está comprometida em encontrar soluções políticas e diplomáticas para a crise venezuelana. Diálogos, negociações e mediações têm sido realizados, buscando uma saída pacífica e democrática para a situação.